Olá, Fabiano por aqui. No último vídeo eu falei sobre a importância de se compreender o motivo pelo qual você está errando questões em provas objetivas de concurso. Para que, corrigindo de maneira precisa, você acerte mais questões. Se você não viu o último vídeo, eu peço que você dê uma pausa nesse aqui e assista primeiro ao vídeo anterior, de número 77 aqui do canal. Vamos então dar continuidade a esse tema. Como eu falei no último vídeo, são 3 os motivos de modo geral que levam uma pessoa a errar uma questão objetiva, seja numa prova ou fazendo questões treinando para provas de concurso. Eu chamei de motivo número 1 quando a pessoa não aprendeu o conteúdo daquela questão. De motivo número 2, quando a pessoa, embora tenha aprendido, não se recordou na hora da prova. E de motivo número 3, quando ocorre uma falha da pessoa, do candidato, na interpretação da questão na hora da prova. É vital que você entenda isso, porque quem não compreende o motivo do seu erro não tem como corrigi-lo. E se não corrige, acaba perdendo a fé, a confiança no acerto e se acostumando com o erro, não evoluindo no concurso público. Eu aprendi isso quando eu tinha uns 12 anos de idade. Vou contar rapidamente aqui. Quando eu era moleque, eu gostava de caçar passarinho de estilingue. Isso hoje é politicamente incorreto e até crime ambiental. Mas na época, menino, eu achava isso o máximo. Eu normalmente ia caçar com um amigo chamado Rodrigo, que é uns 2 anos mais velho que eu. E por mais que eu tivesse vontade, durante muito tempo, eu não havia matado um único passarinho. Já ele matava passarinhos em quase toda a caçada. Eu treinava, mas aquilo não resolvia. Eu já estava indo caçar mais pelo passeio, porque eu nem acreditava mais que eu ia acertar. Mas um dia aconteceu uma coisa que mudou completamente a minha visão nas caçadas de passarinho. Minha atitude e os meus resultados mudaram completamente a partir desse dia. Porque só então, depois de muito tempo, eu percebi que eu estava agindo de forma totalmente equivocada. Eu fazia assim. Se eu sabia que o passarinho estava em um arbusto, uma árvore, uma folhagem, eu atirava mais ou menos onde eu imaginava que ele estava, sem me preocupar de estar vendo o passarinho. Após o disparo, ele fugia, todos voavam. E como eu já estava acostumado a errar todos os meus disparos e os passarinhos fugirem, normalmente eu deixava o Rodrigo atirar primeiro e só atirava em algumas ocasiões. Nesse dia, nós estávamos embaixo de uma árvore e tinha alguns passarinhos ali bem próximos da gente. E o Rodrigo estava visando, mas não disparava. Ele estava demorando demais para disparar o estilingue para tentar acertar. E eu já estava ficando impaciente. Ele continuava demorando. Até que os pássaros voaram todos. Daí eu falei para ele que se eu soubesse que ele não ia atirar, eu tinha atirado, pois pelo menos assim a gente teria uma chance de ter acertado. E ele então me fez a pergunta que mudou minha visão na caçada. Ele perguntou: "Você estava conseguindo ver o pássaro?" "Porque eu não estava", disse ele. O fato é que eu estava atirando sem me preocupar em enxergar o passarinho, sem vê-lo, apenas pelo risco de acertar. E eu nunca acertava. Era uma espécie de caça de esperança. Já o Rodrigo atirava para acertar, porque ele só atirava no que ele estava vendo. Era uma caça de precisão e não de esperança. E nos concursos é a mesma coisa. Você pode responder uma questão com esperança de acertar ou com precisão para acertar. Em uma questão de 5 alternativas, se você sabe 4 com 100% de certeza, você acerta, correto? Mas se você só sabe 3 com 100% de certeza, você pode ter que chutar entre 2, certo? Nessas 2, se você tem dúvidas, mesmo que seja sobre apenas uma única palavra, você já estará chutando. Não importa se você estudou, se você leu, se comprou 10 livros, fez cursos, é chute e ponto final. Daí o negócio é escolher a melhor alternativa e partir para a próxima questão. A primeira coisa para se tornar um concurseiro de sucesso é compreender e aceitar isso. Essa é uma regra do jogo que você não tem como mudar. Você não pode negar. Qualquer outro raciocínio será para enganar a si próprio e continuar como eu, atirando sem enxergar o passarinho. Se a questão for de certo e errado, então, basta uma única palavra desconhecida e você já estará chutando aquela questão. É claro que quando eu falo uma palavra desconhecida, eu quero dizer aquela palavra colocada ali de propósito pelo examinador,
e que possuem um significado relevante para a resposta, pois tem palavras que você entende pelo contexto. Ninguém precisa ser um dicionário ambulante. Mas se você está em dúvida sobre aquela palavra decisiva, você precisa admitir que vai ter que chutar a questão. Porque se você fingir que sabe a resposta, tudo que você estará fazendo é espantando os passarinhos. O princípio da mudança é aceitar e compreender o erro. O concurseiro de sucesso precisa compreender isso, aceitar isso e não se enganar. Muitas vezes você chuta e acerta. Para efeito dessa análise que nós vamos fazer aqui, por questão de praticidade, nós vamos trabalhar apenas com as questões que você errou, esquecendo completamente as que você acertou, mesmo que eventualmente você tenha algum grau de chute aí na sua resposta. Se você identificar mais de um motivo para o seu erro na mesma questão, você deve registrar aquele que for preponderante. Eu vou considerar aqui concursos jurídicos. Se o seu concurso é de outra área, você adapta então a classificação que a gente vai usar. Quanto às questões que você marcar na sua análise com motivo número 1, não ter aprendido a matéria, você vai fazer uma subdivisão, colocando 1A se o conhecimento necessário estava em uma lei seca, 1B se for um conhecimento doutrinário e 1C se for um conhecimento jurisprudencial. A exemplo de uma súmula ou de uma decisão de um tribunal superior. Nos erros de número 2, ou seja, você aprendeu, mas não se lembrou na prova, você vai subdividir entre 2A para os materiais que você estudou com menos de um mês para a prova, 2B para os materiais que você estudou de 1 a 3 meses antes da prova e 2C se houve mais de 3 meses entre a data de estudo e a prova. Nos erros de número 3, que diz respeito a falhas de interpretação da questão, você também vai subdividir, colocando 3A para erros por falta de atenção na hora da prova, 3B quando o seu problema for pobreza de leitura, vocabulário e interpretação de texto, de português mesmo, e 3C quando o seu erro foi por pobreza de aplicação ou interpretação do conteúdo técnico, jurídico, por exemplo. Um exemplo aqui é quando você conhece a teoria, mas erra na hora de aplicar a um caso concreto. Vocês já devem ter notado que essa classificação detalhada que estamos tratando aqui, se feita com a seriedade devida, vai possibilitar com que você passe a ter um diagnóstico preciso dos motivos pelos quais você está errando as questões, possibilitando que você ataque com mais ênfase aquilo que está te prejudicando mais. A partir do próximo vídeo, eu vou ensinar como combater cada um desses motivos de erro. É isso, pessoal. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Te espero no próximo vídeo.